Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Tá Sabendo? O podcast que conecta você à cultura viva de Pindamonhangaba. Eu sou Angelita Claudino. E eu sou Elô Silvério. E no episódio de hoje nós temos a honra de receber aqui ela, que é, atriz, bailarina, palhaça profissional e também atua como produtora cultural, produtora executiva e ativista social. Seja bem-vinda, Mônica Alvarenga. Obrigada, gente. Oi, gente. Prazer estar aqui hoje com vocês. Mônica, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Mônica? Queremos te ouvir. Vou tentar resumir, né? Porque eu falo demais, tá, gente? Vamos lá. A Mônica, na infância, foi uma criança muito curiosa, né? Eu pego, assim, 2 períodos da minha vida. O primeiro, um dos períodos é brincar na rua, ter contato com a Folia de Reis, com Moçambique, com a Congada, com as brincadeiras. Então, me torna essa Mônica brincante. Em paralelo a isso, eu convivia com a minha avó materna, Maria José Alvarenga, que foi uma grande poetisa de Pindamonhangaba. Eu a via escrever os poemas enquanto eu ficava na casa da minha avó, para que a minha mãe pudesse trabalhar. Então eu convivia entre quintais, Folia de Reis, Moçambique, palhaçaria e, ao mesmo tempo, os artistas que frequentavam a casa da minha avó, que eram os meus tios, porque os filhos de minha avó, que ela teve 12, todos eram artistas autodidatas. Então era um tio meu que fazia xilogravura, uma bordadeira, uma costureira, uma tia minha que pintava quadro, a minha avó que escrevia na caneta de pena. Então, vendo tudo isso e ser uma criança xereta, curiosa, bagunceira, tudo perguntava por quê, foi acabando, não teve como a vida me levar para outro lugar. Porque esse era o convívio natural que eu tinha. Nós não éramos uma família de condições financeiras, né? Era uma família pobre, relativamente pobre, mas que a gente tinha esse convívio de arte, de sonhos, de alegria, de festa, era muita festa. Então a Mônica artista começa na infância com minha avó, que eu me orgulho muito, e nas brincadeiras, e com a minha mãe, que me permitiu ser essa Mônica que eu sou hoje. Então, se eu vou falar Mônica artista, começa lá. Com conhecimento empírico, né? Toda essa carga trouxe para você, esse conhecimento te levou para quais caminhos, assim? Para onde você foi? Você foi para a Universidade de Artes? Sim. Depois de toda essa vivência, quais caminhos você seguiu? Sim, com 14 anos eu escuto a palavra artes cênicas. Uma amiga minha brincando na rua, com 14 anos, a gente brincava, e ela falou artes cênicas e eu fiquei curiosa. E naquela época não tinha internet, em 1994, né? Então, não tinha como dar uma bugada. Vou pesquisar. Aonde que a gente pesquisava? Na biblioteca. A gente pegava a bike, ia pra biblioteca, né, que ficava no bosque, vamos ler livro, né? Eu sempre fui até estimulada a ler os livros e sempre gostei. E lá eu fui caçar com 14 anos o que era essa palavra artes cênicas. Na hora que eu bati o olho, eu falei, caramba, então é isso. Que eu já faço artes cênicas desde a infância, porque eu vivia interpretando dentro de casa, fazendo shows pra família. Com 14 anos eu decido fazer artes cênicas. E aí o meu pai, que é pedreiro, ele vira pra mim e fala, filha, eu não vou ter condições de pagar a faculdade. Se você quiser fazer, você vai ter que pagar do seu bolso e fazer. Tá bom. E aí foi em 2004, eu passo na Faculdade de Artes Cênicas de Pinda, sem estudar em... Como é que a gente fala quando vai prestar concurso? A gente faz... Cursinho, preparatório? Cursinho, isso. Eu não tinha dinheiro para isso. Mais uma vez, pegava a bike, descia até a biblioteca do Bosque, estudei todas as matérias sozinha e passei na faculdade em 2004. Então, de 94 até 2004, foram 10 anos que eu decidi correr atrás, e foi até em 1996 que eu começo a fazer teatro, né? Até chegar a esse período da faculdade. Aí eu fiz faculdade de artes cênicas. E depois, especializações. Ou seja, tem muita dedicação nessa trajetória sua, né? É bonito te ouvir. Você citou no nosso briefing aqui o seu tio, que é artista plástico e imortal da Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, Francisco Xavier Alvarenga. Ele também ajudou, né, nessa sua formação, né, contribuiu. Que referência você tem bastante, né, na sua família, no berço ali, né? Agora eu quero saber como que surgiu a companhia Mônica Alvarenga.
A Companhia Mônica Alvarenga, ela surgiu da necessidade da Mônica Alvarenga separar os trabalhos profissionais solos meu, porque todo mundo confundia. Então eu levava o ateliê, todo mundo falava, a Companhia Mônica Alvarenga. Eu falei, gente, não é a Companhia Mônica Alvarenga, são os alunos. Aí era o clã da dança. Gente, é o clã da dança. Então, a Companhia Mônica Alvarenga surge da estreia do meu primeiro espetáculo solo, que é o Roll, em 2018, que foi uma necessidade das pessoas entenderem que Mônica Alvarenga é uma artista, Ateliê Cênico de Dança é a escola, e Companhia O Clã da Dança é uma companhia de dança contemporânea. Então, até para eu ter essa separação mesmo e mais independência para fazer os meus trabalhos. Quanto escrevedora de projeto, produtora cultural, dar oficina, criar espetáculo. Então, foi a partir daí. Eu, particularmente, sou uma grande fã da Mônica. Já fiz aulas de dança contemporânea. Projeto Dança para as Mulheres. Dança para as mulheres, era incrível. Fiquei pouco tempo que os compromissos me tiraram, assim, das aulas. Mas, assim, é um projeto incrível que eu admiro demais, Mônica. Parabéns por toda essa iniciativa. Mas como você acha que isso dialoga com a população de Pinda, especialmente com as mulheres, do clã de dança com as mulheres e com a cultura viva de Pindamonhangaba? No caso, a arte, eu sempre... eu não vou falar a palavra brigar, porque acho que é mais uma luta mesmo, porque a arte seja democrática para todos e todas, né? Que ela possa chegar e atingir lugares, dar mais acesso onde pessoas não conseguem ter esse acesso com facilidade. Então, Pindamonhangaba, a gente não sabe, mas temos várias regiões periféricas, vários bairros longe, zonas rurais. E aí, eu venho de uma época que a gente não tinha editais. Se a gente pegar lá quando a gente começa a fazer teatro, em 1996, 97, a gente fazia tudo no sangue mesmo, tudo porque a gente queria movimentar a cena teatral de Pindamonhangaba, cena teatral, dançante, enfim. E eu nunca esperei ganhar um edital para fazer. O projeto Dança para as Mulheres foi um projeto financiado por mim, ali, né? Sem grana nenhuma e bora fazer. Por quê? Porque a arte precisa estar nesses lugares. Porque a arte, ela educa. Eu sei, é clichê falar isso, mas a arte educa, a arte transforma, a arte, ela dá mais autonomia, ela forma o senso crítico do cidadão, né? Então, em relação a mim, quanto mulher, eu tenho um trabalho específico para as mulheres por conta da minha história lá atrás de violências, né, que eu sofri. E para não sofrer mais o que eu sofri, então eu tento hoje fazer esse trabalho por meio da minha arte para que as mulheres também tenham consciência e não sofram mais. Então, praticamente, é um dever meu levar a arte como forma de reflexão e conscientização. E é legal você falar, né, de o quão desafiador é o artista levar a arte, querer atingir o público sem verba, né? Então, assim, é uma luta constante, porque eu sempre falo, a gente não vive de fotossíntese, a gente precisa de dinheiro. Sim. E as pessoas não percebem isso, né? Uma coisa que eu li na sua fala ali é sobre Pinda ainda não valorizar o artista, não pagar, mesmo sendo gratuito, não vá. Exato. Aí você deu um exemplo do stand-up. Vem stand-up, o povo paga caro e vai. Aí quando é artista local, que é gratuito, as pessoas não vão, né? Não prestigiam. Isso aí entrando já a pergunta, né, dos desafios que você percebe aqui em Pinda de se manter quanto artista, né? Você se mantém há muitos anos, né? Ouvindo você já se mantém. E conta pra gente, assim, o que você percebe de desafios na trajetória. Eu acho que o maior desafio é esse. Hoje a gente tem o advento dos editais, que é algo maravilhoso, né? Por conta que dá oportunidade para várias pessoas, vários artistas poderem trabalhar, a gente gera uma economia criativa muito grande. Só que em relação, pegando antes disso, quanto empreendedora mesmo, que tem uma escola de dança, e eu não estou falando só por mim, estou falando até por outras, que também têm escola de dança, de teatro, de música. Nosso maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que tem que pagar por isso. Porque quando você vai numa consulta médica, você paga aquele valor. Uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo e falou, Mônica, você coreografa coreografia para 15 anos? Sim.
qual é o seu valor? Fala pra mim, pra eu te passar um briefing, e aí passa o valor. Passei dela, nossa, que caro. E não era tão caro assim. Nossa, que caro. Para as pessoas de pinda, você não dá desconto? Aí eu mandei, tá, quando você vai, era mulher, você vai no ginecologista de pinda, você vai falar pra ela, olha, eu sou de pinda, você me dá um desconto? Ela não vai dar. Por que com a arte tem que ser diferente? Então, é uma cultura, não só de pinda, mas do nosso país, de alguns outros países, de achar que artista não precisa ser pago. Sim. E quem tem que fazer isso é só o governo, né? Que eu, quanto pessoa física, cidadã, não vou pagar para ver, né, um artista, para pagar para fazer aula. E o problema maior é sucatear mesmo a nossa profissão. Então, as pessoas falam, nossa, mas fulano é mais barato, por que você está cobrando isso? Assim, gente, esse é o valor do meu trabalho. Estudei muito para chegar até aqui. E estudar dança, teatro, que nem vou começar a estudar dublagem no ano que vem, em São Paulo. Dublagem profissional. O curso é R$7.000. Só o curso. Tem os outros gastos. São atividades caras, né? Então, as pessoas, elas acabam se comparando. Ah, mas o fulano tá mais em conta. Você vai no fulano, porque o meu trabalho é esse, né? E é um trabalho que a gente busca fazer de qualidade. Então, acho que falta mais... Acho que talvez respeito, entendimento das pessoas que artista é uma profissão. Sim. Como que você acha que a gente consegue mudar essa cultura? Muito trabalho, né? É muito trabalho. Eu não vejo mudança para agora. Para várias questões, eu não vejo mudança agora. Eu acho que a gente está lutando ainda, vem uma luta, né? Essa galera nova que está chegando na arte, né? Tá lutando. Mas eu acho que talvez uma mudança para daqui 10.000 anos. Sendo bem realista, vivendo e vendo o que eu vejo no dia a dia. Tanto como empreendedora, dona de uma escola de dança, né? Lá tem teatro, jazz, etc. Não só eu, mas outras. E como também uma fazedora de cultura, que escreve projeto, que leva espetáculo gratuito no teatro ou em outras cidades, que às vezes dá 3 pessoas, 2. Então eu não vejo mudança para agora. É uma luta que cansa. A gente está cansado de ganhar essa luta pelo grito. A gente não precisa mais gritar, mas a gente está cansado de ficar gritando, de falar o óbvio. Então eu não vejo mudança para agora. E como que você enxerga a presença das mulheres na arte? Olha, o cenário mudou bastante, né? Se a gente for pegar 20 anos atrás. Mas a mulher, ela sempre esteve presente no cenário artístico. Porque a arte é que mais dialoga e que mais acolhe as mulheres, né? Então isso foi algo sempre natural. Hoje, por conta das políticas públicas, tanto nacional quanto municipal, para as mulheres, e tendo mais leis voltadas para as mulheres, eu estou vendo que hoje, como você, que teve lá no projeto, né, Dança para as Mulheres, isso está encorajando as mulheres a tirar esse padrão de pensamento de que, para fazer arte, eu tenho que começar criança. E a gente tem prova que não é isso. Não é isso. Ah, era muito rico. O começo das aulas. Eu lembro que teve uma senhora que tinha cerca de 70 anos que começou a fazer as aulas ali. E ela chegou toda tímida. Na terceira, quarta aula, ela já estava se soltando, se jogava no chão, montava as coreografias, né? Porque a cada dia, a cada aula era um desafio novo que você fazia, né? Sim. Uma coreografia nova, né? Você quer falar um pouco mais sobre os seus métodos de trabalho pra gente? Como que você chegou a isso, a esse... quero fazer assim, de tal maneira esse projeto ou algum outro projeto que tá em andamento aí. Você quer contextualizar pra gente um pouco mais? Eu gosto de chamar o meu método de artista do corpo, porque eu pego como eu mesma experiência. Eu, Mônica, pelos padrões, a gente já acabou com isso. Ainda, infelizmente, tem. Mas pelos padrões dentro da dança, eu não sirvo para dançar balé. Porque eu não sou magra o suficiente, tem que ser mais magra. Eu não tenho a medida, a altura. Eu não tenho a medida do meu pescoço em relação ao meu braço, que precisa ter tudo isso. Oi, Nossa, eu não caio. Cado. Sim, senhora. Se for seguir essas métricas, né? E aí, eu nunca tive perna alta, nunca fui flexível, a sapatilha de ponta, enfim. E com isso, eu sofria nas escolas que eu passava. Mônica vai atrás. Desajeitada, aquela desajeitada ali, vai atrás. Era bem assim.
E eu falei, cara, quando eu estiver na escola, quando eu me formar, eu não quero que as pessoas, que as mulheres passem por o que eu passei. E aí eu fui estudar em São Paulo, porque para ver a mentalidade de como seria, e eu fui estudar Nova Dança, Método Caos-Viana, Laban, que são metodologias contemporâneas de dança democráticas, que trabalham outro viés, né? Não a padronização, que cada corpo é um corpo. E eu lembro que eu conheci a palavra corporeidade, achei lindo aquilo. Falei, gente, é isso que eu quero trazer para a vida. E foi quando, em 2007, a gente inaugurou o ateliê. E eu vou desenvolvendo os meus métodos de acordo com a experiência que eu tive lá atrás, que não foram experiências positivas, e do que eu vejo e presencio entre as mulheres. Porque chegam mulheres para mim e falam, eu não tenho idade para dançar. Eu não tenho corpo para dançar. Eu já dou porrada na cara dela. Eu falo, tem sim. E a gente precisa mudar isso. Eu acho que quando você me pergunta, Mônica, o que precisa mudar, né? Para poder a arte ser valorizada, eu acho que começa também por nós, né? Quando a gente não se enxerga dentro da arte. Quando alguém tem que falar assim, eu não tenho corpo para dançar. Você tá respirando? Como que você não tem corpo para dançar? Quem te falou isso? Né? Então, já começa a quebrar os paradigmas aí, né? Então, a metodologia que eu faço é uma metodologia autoral, de consciência corporal, a educação somática, você entender que você tem esse corpo, que ela tem outro, e que tá tudo bem. Eu não tenho a perna alta, ok. Mas se você tá fazendo com a sua beleza, com a sua verdade, cara, eu falo isso para as minhas alunas. A gente tem uma frase lá que é assim, aqui a gente não cai, a gente frisa, a gente não erra, a gente improvisa. O que é frisa no hip hop? Frisar no hip hop, o que é frisar no hip hop? Frisar no hip hop é fazer pose. Quando eles caem, eles fazem pose. E a gente fala isso, que a gente não cai, a gente frisa. E então que todo mundo pode fazer o que quiser. Eu acho incrível ouvir você, porque eu sou a que falo que não tem corpo para dançar. Não danço. Né? E aí vem a questão cultural, como a gente é ensinado. Eu estou fazendo a pesquisa do mapeamento de ato cultural das mulheres residentes em Pindamonhangaba. E eu percebo a maioria das respostas, principalmente quando eu vou nos lugares extremos da cidade, as mulheres, as respostas delas na pergunta o que elas esperam sobre, né, de cultura para elas perguntam, elas falam que gostaria de cursos para os filhos. Ou seja, em nenhum momento a mulher olha para si. Então, assim, a gente, enquanto mulher, é ensinada a cuidar do outro, a servir o outro e não a olhar para si. E quando eu ouço você contar da sua escola, eu já quero ir lá, sabe? Assim, porque é onde eu vou caber. E quando você pergunta, quem te falou? A gente ouve isso desde pequena. Né? Começou lá atrás, na época da Xuxa, eu não era loira, eu não era branca, então assim, eu não servia para ser paquita, né? É uma dor que você carrega. Sim. Né? Porque assim, você já tem ali, eu tô dizendo esse programa porque na nossa época dos anos 80, né? Era o sonho de toda criança, menininha ali. Mas você tinha que ser loira, você tinha que ser magra, né? E aí, como assim? Aí, padrões ali. Não tinha padrão, eu não cabia. A Angélica ainda me acolhia porque ela tinha um cabelão crespo ali, armado ainda. Tinha acolhimento, mas você não é branca, você não é loira. Então você não cabe, né? Então assim, aí depois veio a turma da Eutian, só que eu também não sou negra, eu sou parda. Então você não cabe, você não tem aquele corpo, né? Então assim, você vê a dança, eu acho que aquele dançarino jacaré, eu acho que ele era maravilhoso porque ele não era magro, ele não era mulher, começa por aí. E ele dançava super bem. Então, assim, é o grupo que quebrou um pouquinho essa coisa estética que foi lá da época das paquitas. Mas eu confesso que eu tenho esse tabu aí da dança. Eu não danço. Nem quando eu saio com meu marido e ele às vezes me agarra e tenta... Eu fico durona, eu piso nele. Não dá certo, gente. Tem outra coisa também que eu acho super engraçada. Em uma das primeiras aulas, eu fui com uma amiga. E ela é assim, tá todo mundo batendo palma assim. E ela tá... Fora de ritmo. Assim. E ela falava, eu não tenho ritmo, eu não sei dançar. A Mônica e o meu companheiro, o João, inclusive, ele sempre fala também, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo. E aí eu falo, pode ficar tranquilo, é só dançar, solta seu corpo. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com a Mônica. E ela falava, ela tem uma frase que ela diz, todo mundo
sabe dançar, todo mundo pode dançar. Sim, a gente tem uma frase que é assim: ninguém é velho ou jovem demais que não pode dançar. Por que acontece? E sobre o ritmo também. E o que acontece? Eu não tenho ritmo. Porque lá na infância, é muito louco isso. A gente tem que falar mais sobre isso. Pegar outro dia pra falar disso. Lá na infância, a gente não foi estimulado com o ritmo. Ao contrário, quando a gente saia correndo, o que os nossos pais falam? Pare, menina! Senta quieta! Fica quieta! Então, isso também influencia no ritmo. A nossa criação. Se a gente teve uma criação mais livre, a gente consegue. Que nem eu. Vamos lá. Quando eu era criança, com 4 anos, minha mãe me deu um tamborzinho. Eu comecei a tocar o tambor quando eu tinha 4 anos de idade. Então, naquela de tocar o tambor, eu já fui adquirindo o ritmo, já fui aprendendo ali com naturalidade. Mas se você não tem isso na infância, fica mais difícil, né? Então, todo ser humano, ele nasce com ritmo, porque a gente tem um coração. Como que a gente fala, eu não tenho ritmo, mas se você tem um coração batendo? Sim. E pra você estar viva, o coração tem que estar ritmado. Se ele tem arritmia, você morre. Você tem uma parada cardíaca, né? Porque saiu do ritmo. Então você tem ritmo, o seu corpo tem ritmo, seu sistema linfático tem ritmo, né? Todo mundo pode dançar. Vou procurar a Mônica. E assim, quando eu comecei a fazer as aulas com o mestre Itajubá de Maracatu, eu não tinha noção de esquerda, direita e ritmo. Não tinha, sabe? Eu ficava totalmente perdida. Hoje tá a família inteira. Meu marido toca caixa, o Eric toca alfaia e eu também toco alfaia. Claro que eu arranho, né? Porque eu ainda tenho bastante dificuldade com relação ao ritmo, né? Mas o Eric, ele já tá, porque tá inserido, né? Começou na infância. O Eric tem quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. O Edgar não toca, mas ele batuca ali, ele já pegou o ritmo. Mesmo ele não participando ali, ele participa ouvindo, né? Tá nos encontros com a gente. Então, ele batuca de vez em quando na mesa no ritmo certinho. Posso falar uma coisa? Vou falar uma coisa pra vocês. O que tá acontecendo? As crianças, isso é comprovado, as crianças que tiveram contato com o chão de terra, com o quintal, que subiu o árvore, que caiu, que quebrou o pé, que quebrou o braço, que correu, que brincou, são as crianças que mais desenvolveram o ritmo e outras coisas. Você percebe hoje as crianças hoje não tem mais recreio na escola, é só um intervalo de 10 minutos, porque não pode correr, porque não pode se machucar. As crianças hoje vivem em apartamentos, as crianças hoje vivem no celular, tá o tempo todo aqui, né? Então, isso já corrobora para que não tenha mais ritmo. Eu falo isso porque eu tive um aluno de 9 anos no teatro e a gente foi dar o exercício pela corda e ele ficou parado. Ele vai conseguir. Vou inventar um nome pra ele. Piu Piu. Pronto, que eu não vou citar o nome dele. Piu Piu. Vai? Tia, mas como é que eu faço? Pula! Mas como assim eu não sei? Peraí. Bateu na canela dele, aí ele teve que pular. 9 anos. Não sabe pular, porque não tem estímulo, não tem isso naturalizado na cultura de infância dele, dentro de casa, na escola. Você citou o fato de você andar descalço. É só uma curiosidade. Quando a criança, desde pequenininha, ela deve andar descalço. Porque o pé está em formação para poder equilíbrio, né? E ter essa questão o pular. Tem um estudo que mostra que a criança está pronta para sair da fralda quando ela consegue pular com os 2 pezinhos juntos. Aí você pode, porque ela está preparada para controlar o esfíncter. E para a formação dos pés é indispensável a criança andar descalços. Para a estrutura muscular, subir em árvore. Tem uma filha de uma amiga minha que tá com problema na coluna, porque foi uma criança que ficou muito sentada. Ela não subia em árvore. Sabe essas coisas que a gente faz quando moleque? Eu fui uma criança que só andava descalço. Também. E isso faz diferença. Não só para as questões que você trouxe, mas também para o equilíbrio, para a formação do corpo mesmo. Sim. Estrutura, coluna, então Sim. são vários detalhes. Porque a gente tem que lembrar que tudo é treino na vida. Quando você fala não sei dançar, é uma questão de treino. Você talvez não foi treinada na infância. Ok, a gente vai treinar agora, isso vai despertar em você, porque é latente, tá lá guardadinho, né, no nosso sistema. Só que a gente não foi treinado, as crianças não estão sendo treinadas para isso. E é importante a gente dar essa autonomia para a criança realmente correr, trabalhar a articulação, a coordenação motora, cair, se machucar, saber levantar e continuar. E é interessante, né? É um exemplo. As pessoas falam assim, eu trabalho com crianças, então eu percebo. Quando vem para a sala de aula, ela não tem o celular.
Aí chega na sala de aula, a criança quer derrubar a sala de aula. Por quê? Ela tá sem o celular. Porque dentro de casa ela fica ali parada. E assim, a criança é energia pura. Quando você tira o celular dela, ela quer botar pra fora essa energia. E como? Ela vai andar, ela vai pular, ela vai gritar, ela vai... Porque nós somos... É como uma panela de pressão. É assim que eu percebo, sabe? A criança... Já viu quando você tira... Aí você devolve, fica quietinho, igual chupeta. Mas é isso, é a falta da criança poder explorar. E a dança eu percebo que é uma excelente razão. A gente... Ela fez aula. Eu colocava essas meninas aí pra o exercício e elas pulavam igual macaca. Entendeu? Eu falei, Se gente, jogar no chão, né? Ai, que delícia. tocava eu vou fogo. fazer isso. Eu ficava assim, meu Deus, tinha hora na aula, eu falei assim, Jesus amado, vai acabar, vão destruir o ateliê aqui inteiro. Porque isso tá latente dentro da É um gente. lugar que é permitido, né? Eu acho que é legal ter esse lugar permitido. Exatamente. E o mais incrível é que eram pessoas assim de 18 a 70 e poucos anos, de né? 20 pra mais, né? A Mari, que é uma aluna nossa, que continua no projeto, ela chegou pra gente e disse, Mônica, eu não sei agachar. Fizemos ela agachar, subir, levantar no primeiro dia, entrou pro espetáculo Deusas e Bruxas, se apresentou e foi com a gente pra Argentina. Olha que legal. Vamos se apresentar. Então, quer dizer, tá com a gente no projeto hoje. Hoje ela tem 56. Então tá lá. Quem disse que não pode, gente? É que falaram pra gente lá atrás Que não pode. tinha, que não tinha ritmo. Você imagina se eu tivesse levado ao pé da letra essas professoras de balé que falavam pra mim, a Mônica vai ficar atrás porque é desajeitada, porque não tem perna alta. Hoje eu não estaria onde eu tô. Muito bom. Mônica, agora você acabou de falar que levou o pessoal para a Argentina. Conta pra gente o que tem aí de próximos acontecimentos, próximos projetos. Eu sei que tem uma pesquisa aí também relacionada a mulheres, que você chegou aí para o Uruguai, para o Chile. Para onde você foi? Aonde eu fui? Ai, aonde? Como andam os projetos por aí? Aonde? A gente finalizou agora o projeto Carmens, que foi um projeto do espetáculo Só de Mulheres, que eu trabalhei o empoderamento com as mulheres, trabalhei também a forma de identificar as violências que as mulheres sofrem, violência sexual, patrimonial, física, psicológica, enfim. E fizemos esse projeto, finalizamos, e agora a gente vai com o ateliê, com esse espetáculo, para a Argentina de novo, né, nesse festival que a gente foi ano passado, só com o ateliê e o Carlos, em outubro. E o Clã da Dança, que é a companhia de dança contemporânea que eu dirijo, a gente ganhou um PROAC, né, de festivais internacionais. Os humilhados serão exaltados, foram exaltados, depois de 17 anos de companhia. Agora a gente tá indo com tudo pago, gente. Tudo pago. Tudo. Se você quiser comprar uma bala, é tudo pago. A gente tá indo pra Colômbia, Ai, que em incrível. novembro, pra Cali, se apresentar no Festival Internacional de Teatro do Movimento. A gente vai apresentar um espetáculo que a gente tem, que é o Akaito, que é um espetáculo de Butô, né? Que a gente apresenta. Butô é uma dança oriental, né? Oriunda da China, do Japão, e é uma dança que a gente chama dança das trevas, porque fala da questão pessoal interna do ser humano. Então a gente vai lá pra Cali, Colômbia, em novembro, e a gente vai ficar lá. Ai, que incrível. Não tá na vontade de ir pra Colômbia junto? Vamos fazer uma Bora. caravana? Pra casa. Gente, Cali é a capital da salsa. Vocês têm Ai, noção? que delícia. Vocês têm noção? Como que você se sente depois de toda essa trajetória, você conseguir estar sendo, como que eu posso dizer, valorizado o seu trabalho, assim, visto dessa forma que você vai até para fora do Brasil? Pensa, filha de um pai pedreiro, de uma mãe costureira, que morava sempre no bairro Cidade Jardim, e olhava o condomínio, Vilagem Paineiras, não pode falar, que olhava o condomínio que tá ali na frente. Adolescente falava, cara, por que eles estão ali, eu aqui? Nada contra, eu gosto do lugar que eu estou, mas por que eles têm mais acesso e eu não? Eu vou fazer a diferença. Eu quero andar de avião, quero comer bem. Então, hoje tá nesse lugar, cara, é assim, eu falo que sou realizada. Eu consegui comprar minha casa com o dinheiro da minha arte, entendeu? A casa já tá paga. Tá lá, no meu nome, sabe? Então, poxa, para uma pessoa que escutava do pai, filha, se você quiser fazer faculdade, você vai ter que pagar, porque o pai não tem dinheiro. Então, cara, é só agradecimento. Eu posso falar que eu sou uma vitoriosa.
realmente uma história inspiradora. Maravilhoso, eu celebro porque é muito bom a gente não esquecer de onde a gente veio. Sim. Outro dia uma pessoa comentou, nossa, Angelita, você não tem vergonha de contar que sua mãe é faxineira, seu pai é padeiro, e você começou como babá e faxineira? Eu falo, não. Eu acho que é mais importante, ao invés só de falar de onde eu estou, é nunca esquecer de onde eu venho, né? Que eu acho que faz parte da nossa trajetória. Eu acho que nós somos quem nós somos e nós acreditamos, né? Eu fico emocionada de ouvir falar, é porque nós viemos de lá e nós com muita luta, né? E não foi fácil. Sim. E não é fácil. Não, Eu acho importante a gente não esquecer da onde nós viemos. Sim. E a Emicida, né? Que infeliz é o povo que não sabe de onde vem. Exato. E a minha maior inspiradora é minha mãe, que tem o nome de Joana Dark, né? Nossa! Olha só. Só mulher poderosa, né? Bruxona. Maior inspiração sua, então, sua mãe. Claro. Minha mãe, gente, eu fazia teatro sem meu pai saber, meu pai não podia saber. Olha. Minha mãe que levava escondido. Entendeu? Ela Coisas de mulher. Coisas de mãe mulher. sempre fazendo a diferença na nossa vida, É. com certeza. Agora, Mônica, a gente dando uma finalizada por aqui, quais sonhos você ainda guarda? É estranho falar isso, né? Eu fiz um curso agora de palhaçaria, eu falei assim, qual é o seu maior sonho? Então eu falei, ter paz interna, né? Mas os sonhos é continuar viajando, continuar... Eu acho que eu vou falar assim, acho que o maior sonho meu é que Pindamonhangaba dê mais valor aos seus artistas. Acho que o maior sonho é poder que as pessoas olhar pra gente na rua e sentir orgulho e não... Porque isso aconteceu com uma pessoa, que eu não vou citar nome, uma artista, que ela mora no bairro periférico aqui em Pinda, e ela teve uma obra exposta, uma obra de arte, exposta na Espanha. E aí os vizinhos começaram a falar, ai... Ah, ó, já tá mentidona, já tá nesse... Pra que isso? Pra que expor a obra? Gente, pô, seu vizinho de um bairro que é super violento em Pinda, você tinha que estar orgulhoso e orgulhosa, porque foram mulheres que falaram isso. Orgulhosa de vê-la como inspiração, que se ela pode, eu também posso. Então eu queria mudar essa mentalidade de Pinda. Acho que o meu maior sonho mesmo é ver uma Pindamonhangaba, assim, orgulhosa dos seus filhos. A cultura, né? Latente de Pinda, né? Porque aqui é um berço cultural, né? Total. Impressionante a quantidade de artistas que a gente tem na cidade. A gente volta pra contar essa história. Não, com a Mônica é difícil finalizar, porque tanta coisa dá vontade de ficar falando. A gente tem que gravar vários por tópicos. Conta pra gente uma curiosidade da cultura do seu viver aqui. Então, eu vou citar minha avó, né? Porque minha avó foi uma grande escritora, poetisa, porém não foi valorizada. Talvez isso também já vem... Eu falo porque eu tenho que quebrar esse padrão, né? São coisas que a gente herda. Minha avó, ela não foi valorizada porque ela era pobre, né? Assim, minha avó, ela perdeu tudo que ela tinha. Se vocês passarem lá, atrás do cemitério, tem uma escola que todo mundo chama de Caveirinha. Na frente tem um centro comunitário que está escrito Antigo Bairro Alvarenga. É a terra da minha avó. Crispim é a terra da minha avó. A casa que eu moro hoje, na Vila São Paulo, tá lá, bairro Água Preta. Fazenda da minha avó. E só com 13 anos, os meus bisavós faleceram por conta da gripe espanhola. A minha avó, que tinha tutores, tinham 2 tutores, porque eram famílias que tinham dinheiro, e eu não herdei nada, tá, gente? Bom, só a cultura. E eles perderam tudo porque os tutores roubaram tudo da minha avó. E com 13 anos, minha avó teve que casar pra não passar fome. Não. E ela teve 14 filhos, né? Então, e ela não foi valorizada na cidade porque ela é pobre. Pobre. Sim. Então, a curiosidade é que a minha avó foi uma grande poetisa. Essa curiosidade. Incrível. Mônica, a gente agradece imensamente a sua participação aqui, enriquecendo a gente, enriquecendo todo mundo que tá em casa assistindo. Não é É incrível? uma honra receber você. Nossa, é muito bom te ouvir. E eu quero participar de uma aula. Vou tentar, tá, gente? Você vai. Eu falo pra você, cara. Você tá obrigada sempre. Eu aí. É isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a participação da Mônica, a Angelita que está aqui comigo, a toda a produção do podcast Tá Sabendo. E você aí de casa, curta, compartilhe com seus amigos, deixe um recadinho pra gente nas redes sociais e a gente espera no próximo episódio, não é? Tchau, obrigada. Beijo, pessoal. tchau, tchau, até a próxima. Até.